Desde o aceno feito pelo presidente Donald Trump ao presidente do Brasil, Lula, no encontro rápido que tiveram lá durante a Assembleia Geral da ONU, tem se discutido qual seria a pauta de negociação que poderia estar diante da mesa e com interesse de ambas as partes. Tem se falado de uma série de setores e nos debates sempre aparece o interesse americano naquilo que é conhecido por terras raras. Há também um outro interesse no campo dos data centers. Nós estamos agora em contato com o Dr. Luiz Egeda, que é doutor em Geografia pela Universidade de Brasília e consultor da SP Law Advogados, até para entender um pouco mais sobre essa questão, especialmente aí dos minerais críticos e que são estratégicos nesse momento para as nações. Professor Luiz Egeda, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco, de ter atendido o nosso convite. Um bom dia. Bom dia, satisfação é toda minha. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, espectador. Professor Luiz Egeda, vamos começar por explicar o que são esses minerais críticos que passaram a fazer parte das pautas comerciais de várias nações há algum tempo. Por que este interesse? O interesse ele não é exatamente novo, Milton, né? A gente não pode se esquecer que desde a Segunda Guerra Mundial a gente negociou a construção de uma siderúrgica no Brasil para poder apoiar o lado americano, né? O lado dos aliados. Então, isso não é exatamente um evento novo, né? Se negociar questões de mineração em momentos críticos, como nós podemos afirmar que são os tempos atuais. O que talvez seja novo são as características minerárias do nosso tempo, que têm repercussões tecnológicas muito distintas daquelas que tinham antes, porque esses minerais que nós chamamos ora de críticos, ora de terras raras, né? Essa geopolítica dessas terras raras, ela ganhou uma outra dimensão, porque a própria extração desses minerais ela é muito mais complexa do que a extração do ferro, né? Aquela questão no jargão setorial da rigidez, né, da jazida, do ferro, o ferro está ali posto no subsolo de uma forma muito clara. As terras raras, muitas vezes, esses minerais, eles estão pulverizados no subsolo e tem uma forma de extração muito mais complexa, com uma repercussão tecnológica muito diferente do que tinha há 60, 70, 80 anos atrás. E isso acaba criando uma outra cadeia de exploração dessa mineração, que é uma cadeia que, de certa forma, o Brasil ainda não domina com a profundidade necessária para ter uma autonomia ampla e total, né, nesse tipo de extração. Então, o que a gente precisa perceber exatamente é como montar a segurança dessa cadeia de suprimento, né, exatamente para você poder extrair esses elementos sem contaminar outros elementos, que, por exemplo, ou mesmo bens da agricultura que estão na superfície, que é uma preocupação real, né? E falar que mineração ela não vem sozinha, né? Porque é todo um ecossistema que a gente precisa também pensar em energia, em transição energética, em como usar os melhores recursos para essa exploração também energética, que também tem a ver com o subsolo. A gente não pode esquecer que petróleo e gás também vêm do subsolo, né? E também a questão do data center, que você disse muito bem, porque, no fundo, o nosso tempo é mineração, energia e dados, né? Ou seja, a gente tem... E dados também são minerados, né? O data mining, né? Como dizem os americanos, a exploração de dados. Então, é um tempo muito interessante do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da estruturação de cadeias, né? No século XXI, e que também tem a ver como ponta de lança os próprios dados, né? Ou seja, eu quero extrair desses minerais críticos, lítio, grafite, nióbio, fosfato, que não é exatamente terra rara, né? Mas que o Brasil precisa muito, ficou muito evidente com a guerra na Ucrânia, essa questão do fosfato, né, para o nosso agro. Como a gente precisa entender melhor essas cadeias, até porque muitos desses minerais vão servir para depois a gestão dos dados. Né? Isso é muito interessante. Então, não é uma coisa, mineração de um lado, dados do outro, é um contínuo, né? É uma coisa única que a gente precisa perceber em cadeia para que a gente possa tirar os melhores resultados. Agora, via de regra, quando a gente tem esse tipo de acordo envolvendo minerais críticos, terras raras,
A mineração, ela fica a cargo do país que vai ser, entre aspas, beneficiado com isso, nesse caso, Estados Unidos, ou ficaria a cargo do Brasil? Essa questão da geopolítica minerária, da soberania, ela é sempre muito complexa, né? A gente deu uma resposta lá na década de 30 com um regime de concessões, né? Então, nós podemos conceder áreas para iniciativas privadas que podem fazer exploração, mas a nossa própria Constituição ela dá um tratamento de que o subsolo pertence à União, né? E de que, de certa forma, a gente tem um regime jurídico aí, podemos dizer que quase secular, né, que já dá um tipo de tratamento para esse tipo de solução. O que vem agora trazer de inovação são as mudanças do nosso tempo, né? Ou seja, essa questão de segurança territorial, essa questão de soberania do território, de geopolítica, ela acaba ganhando novos contornos com o fato das cadeias serem mais globalizadas, né? A energia elétrica é muito fácil você conceder porque você não coloca o elétron num container e não manda para o outro lado do mundo, né? Mas o mesmo não acontece com as terras raras. Você pode muito bem pegar esses elementos, colocar no container e mandar para o outro lado do mundo. Então você tem aí a cadeia produtiva, ela acaba te impondo outras formas de análise, de verificação, mas que não são regimes jurídicos desconhecidos por nós. Nós sabemos como tratar, nós temos arcabouço regulatório compatível com esse desafio. O que nós precisamos é refiná-los para os novos tempos, né? Nós temos pessoas em postos chaves que estão sensíveis a essas preocupações. O que precisa perceber é se os técnicos também terão voz e terão uma voz considerada, né, nesse momento para que a gente possa dar esse respaldo compatível com as necessidades do país. O Geda, onde estão essas terras raras aqui no Brasil? Qual é o volume potencial que nós temos de extração? As terras raras elas estão bastante disseminadas Brasil afora, dependendo da substância você tem características diferentes. Por exemplo, você encontra fosfato no interior da Amazônia, né? Tem jazidas enormes em plena floresta amazônica, e aí o problema não está no subsolo, está na superfície, né? Como é que você vai explorar aquilo que está no subsolo sem interferir no ecossistema que está na superfície? O próprio problema da margem equatorial, estamos falando de petróleo, mas está também no subsolo, né? Ou seja, extrair todo aquele potencial energético na foz do Rio Amazonas tem gerado debates acalorados no Brasil que precisam ser percebidos, mas obviamente Goiás, Minas Gerais, o próprio Pará, né, que são estados tradicionalmente mineiros, vamos chamar assim, onde a mineração ela tem essa atividade bastante significativa, tem aí uma centralidade bastante grande. Mas também a Bahia, né, outros estados, o próprio Santa Catarina, que tem uma tradição longeva aí com carvão, né, com outros tipos de exploração, ou seja, não é uma coisa que está apenas em um ou dois estados, é uma coisa que está bastante disseminada. O Serviço Geológico Brasileiro, a própria Agência Nacional de Mineração tem mapas incríveis mostrando essas localizações, essas rigidezes locacionais, se é que dá para chamar assim, né, de onde estão essas jazidas. Mas em relação às terras raras, tem essa característica de que a jazida ela não é aquela coisa clara, nítida, mais identificável, é uma coisa muitas vezes granular, muitas vezes pulverizada no território, né, e que precisa ter determinados tipos de preocupação, como tem, fazendo aqui uma analogia, o próprio fracking, né, que foi proibido no Brasil, que você, para extrair aquele tipo de petróleo, você tem que fazer um contingenciamento ambiental enorme para que você acabe não interferindo em outros tipos de atividades. E se me permitem, tem uma questão também que eu queria emendar com esta, que é a questão dos dados, da gestão dos dados. Né? Por quê? Porque muitas vezes, quando se falam de energia, entre aspas, bomba atômica, tal, a gente esquece da questão dos dados, do lançamento, das atividades meio que vão possibilitar aquela atividade fim. Né? E aqui a gestão dos dados é uma grande atividade meio que precisa ser pensada junto com essa questão das terras raras, né? Dessa geopolítica mineral do século XXI, porque, de certa forma, extrair, tirar do subsolo esses minerais que têm essas características mais pulverizadas vão gerar muitas repercussões na superfície, vão gerar muitas discussões ambientais.
A gestão de dados no Brasil ela tem sido bastante precária para que a gente possa saber se a exploração de uma jazida com essas características vão interferir em direitos indigenistas, quilombolas, vão prejudicar cavernas, vão estragar biomas. Então, é uma discussão que precisa ser feita de uma forma mais holística, né, onde a gente tem que ter uma gestão de dados um pouco mais centralizada, dados abertos, dados pulverizados, dados que interoperem entre o INCRA, entre a FUNAI, entre o IBAMA, entre a SPU, entre a estrutura mineral brasileira, entre as entidades federadas, né? Então, são cadeias de produção que, para serem desenvolvidas, vão também nos impor uma gestão de dados bastante sofisticada e que, de certa forma, a gente ainda não está enfrentando essa discussão com a profundidade necessária para que a gente possa, sim, desenvolver todas essas cadeias, ter os data centers e ter esse sistema operativo econômico do século XXI, né, funcionando a pleno vapor no Brasil. Luiz Ojeda, muito obrigado pela sua aula aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado. Luiz Ojeda é doutor em Geografia pela UNB e consultor da SP Law Advogados. Conversou com você, agora que são 7h47.